dia. Olha, eu estou meio preocupado agora porque há 42 anos atrás, mais ou menos, nessa mesma época, nesse mesmo mês, eu estava sendo examinado para ir para o seminário e o presbítero que me examinou está aqui presente. Eu acho que ele voltou para conferir se deu certo o aval. O presbítero Heber de Aquino está lá em cima. Deus abençoe. Acho que deu certo, espero. Irmãos, é uma alegria estar aqui nessa manhã. Eu quero pregar sobre uma palavra, somente uma palavra: sublimidade. Então, eu peço que você abra a Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Eu vou ler o versículo 7 e também o versículo de número 8. Filipenses capítulo 3, o versículo 7 e o 8, onde aparece a palavra sublimidade. Desde já agradeço, pastor Arival, o convite. Espero que Deus use essa palavra que está no texto bíblico e a palavra que Deus colocou no meu coração para, de alguma maneira, abençoar você e desafiar você a entender esse texto na prática, na sua vida. Lá está escrito assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Senhor, é a tua palavra que está em jogo. Eu não tenho nenhum valor se for obstáculo para impedir que as pessoas entendam simplesmente o texto que foi lido, que já é por demais suficiente, poderoso, sem necessitar de nenhuma eloquência humana, para garantir o seu impacto em cada coração, já que tua palavra não volta vazia. Mas queremos pedir, ó Deus, que tudo aquilo que está nesse texto e nesta palavra especificamente, faça arder o coração de cada irmão que congrega aqui, que está presente aqui, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, é o seguinte, o Salmo 131, ele traz uma palavra esplêndida, dizendo que o ser humano não deve buscar coisas maravilhosas demais para si mesmo. Não deve andar à busca de coisas maravilhosas demais para si mesmo. Pelo contrário, ele deve calar e sossegar a sua alma, exatamente como uma criança que acabou de mamar se aquieta sem estresse no colo de sua mãe. Assim tem que ser eu e você diante de Deus. Porém, quando o salmista fala que não anda à busca de coisas maravilhosas, ele deixa claro também que nós sabemos contemplar o que é maravilhoso. De fato, todos vocês que estão aqui, todos, sem exceção, já tiveram, em algum momento da vida, em vários espero, coisas chamadas e identificadas como maravilhosas. Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito material, um emprego, seja no âmbito sentimental, um verdadeiro amor, seja no campo da cultura, assistindo talvez um filme arrebatador. Todos nós já contemplamos e gostamos. Há um magnetismo entre nós e o que é maravilhoso para nos fascinar, para nos elevar acima do lugar comum, acima do que é medíocre, do que é simples. E isso é bonito. Se a gente olhar a natureza, então, há coisas nela tremendas, maravilhosas, desde paisagens, aquilo que é submerso, aquilo que é visível aos olhos, aquilo que só o microscópio pode enxergar, a tal ponto que na neve, nas partículas de neve, trilhões e trilhões de todas elas, formato igual, mas o desenho interno diferente, não há uma sequer igual à outra. São coisas maravilhosas que estão diante dos nossos olhos e às vezes não as enxergamos e não ficamos fascinados, nem abençoados, nem impactados por elas. É maravilhoso a gente poder realizar sonhos também, conquistar alguma coisa. E Deus deu a mim e a vocês bênçãos caríssimas,
que ficaram em nossa retina, em nossa memória, e nós temos delas saudades, de tal impacto daquilo que foi maravilhoso em determinado momento, e lançou bases para a nossa vida seguir com esperança, sabendo que o nosso Deus é por nós, e quem há de se atrever a ser contra nós. Textos maravilhosos que nós já lemos, músicas maravilhosas que nós ouvimos, coisas maravilhosas que nós tocamos. Irmãos, eu sou de origem italiana, então o italiano é efusivo com as mãos, e eu fico meio complicado, porque às vezes eu tenho um hábito de dar uns socos, mas eu não quero quebrar esse ponto aqui não, porque o de lá da Igreja da Aliança, ele é meio com rodinha embaixo, e eu fico com medo de dar uma esbarrada, mas eu me alegro em Deus, por Deus ter me dado uma esposa fantástica, que no dia em que eu a conheci, eu era da igreja de São Caetano, de onde o Weber também era. Eu me afastei da igreja por muito tempo. Meu pai militar muda de um lugar para outro, e eu saí dos 15 aos 20. Fiquei aí, tentando encontrar coisas maravilhosas demais para mim em outros lugares. E num belo dia de férias da universidade, eu voltei para a igreja para dar uma carona para minha mãe. Finzinho de 73. E de repente na escadaria da igreja, assim, que era a minha igreja de infância, tinha duas moças. Eu não as reparei, mas eu estava lá, com chinelão de pneu, com um cabelo e uma barba, que eu os tinha, não era isso aqui embaixo, uma camiseta daquele tipo que eu mesmo fazia, misturava na tinta, amarrava com as linhas, jogava lá dentro, e era meio hippie, metido a besta, coisa parecida com isso. Mas para mim era maravilhoso ouvir Beatles e Rolling Stones, e ainda é até hoje. Se vocês não gostam, desculpe, mas cada gosto, cada um tem um. Mas naquele dia eu entrei na igreja, levava minha mãe, falei, vou ficar aqui no culto, e duas moças conversavam. E depois de um tempo, uma delas se transformou em minha namorada. E é a minha esposa e namorada até hoje. Só que eu não sabia o que ela disse quando me viu passando e subindo aquelas escadas. E ela foi confessar depois de um tempo, de um ano de namoro, para minha mãe. E minha mãe me falou, mãe, conta tudo. E ela disse o seguinte, a Shirley, minha esposa, quando olhou para mim, e a Beth, prima dela, do lado, ela disse, aberração da natureza. E eu passei, aberração. Depois eu dei um tapa no visual, cortei o cabelo, deixei só o bigodinho mexicano, tirei a barba, botei uma roupinha de ver Deus, né? Tal, e aí o coração dela começou a bater. Foi maravilhoso aquilo. Mas quando o apóstolo Paulo quer falar de algo que vai além do maravilhoso, que supera a expectativa, que vai acima, que é elevado, ele usa a palavra uperexon. Eu não sou habilitado, nem assim grandioso, conhecedor da língua grega, mas gosto de olhar cada uma das palavras porque elas ressaltam aos nossos olhos. E ele usou essa palavra, porque Paulo era um camarada que tinha tido experiências maravilhosas com muitas coisas. Mas quando ele quis dizer, tem algo que é além de maravilhoso, tem algo que é além do senso comum, tem algo que supera qualquer comparação, ele usou a palavra sublimidade, que em algumas traduções, como a versão King James, fala superioridade suprema. Algo que vai além de qualquer habilidade filosófica em traduzir. Ele usou a palavra uperexon, significa sublimidade. Algo que deve nos fascinar, algo que deve nos elevar, nos encantar, nos prender. E ele diz o que é. Por isso, eu quero que você pense em sublimidade. Primeiro, muito além daquilo que Paulo viveu, antes de conhecer a sublimidade, e depois declarando o que para ele era a sublimidade, e para mim e para você deve ser também. A primeira coisa que eu vejo no texto é que sublimidade vai além da herança religiosa. Se você olhar o texto e o contexto inteiro, vai perceber que o apóstolo Paulo, no verso 4, ele diz, eu bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu também, ainda mais do que qualquer um.
Então, sublimidade para o apóstolo Paulo vai além de herança religiosa. E nós temos uma herança religiosa, que às vezes chega às raias do orgulho, daquele orgulho que faz a gente pensar que manual presbiteriano vai acima da Bíblia. De tal maneira que a nossa herança religiosa, que é importante, que tem seu valor, mas não é sublimidade. Sublimidade para Paulo vai além da herança religiosa. Sublimidade para o apóstolo Paulo vai além da experiência religiosa. No versículo de número 5 ele diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele está dizendo, essa é a minha experiência religiosa. Mas para ele, sublimidade foi além da experiência religiosa. É a mesma coisa que nós hoje podemos dizer assim, com todo o orgulho santo, alguém aqui daqui a uns 30 anos, com filho e tal, ou neto, vai dizer, eu fui casado pelo pastor Arival. O meu filho foi batizado pelo pastor Arival. O meu neto foi batizado por ele, a minha neta foi batizada por ele. Somos batizados por Arival. Já imaginou que coisa, que top? Aí de repente o pastor Arival vai com humildade ter que dizer, mas eu morri por alguém? Eu fui crucificado no lugar de alguém? Foi o que Paulo disse. Eu tenho encontrado em Cristo uma tal sublimidade que vai além de qualquer herança religiosa, de qualquer experiência religiosa e de qualquer posição religiosa. Ele fala, eu sou fariseu, mexe comigo não. A minha casta é outra, é lá de cima. Eu não sou só membro de igreja. Eu sou pam. Ele está dizendo, da tribo de Benjamim, não é coisa pouca não. Eu não sou da turma de Corá não. Eu sou da tribo de Benjamim. E ele não sabia, né, que Saul também era. E Saul, vamos entender aí, que ele não era lá um camarada muito maravilhoso, não. Mas Paulo está dizendo, sublimidade vai além de qualquer experiência, posição, vai além de valores pessoais, vai além de perdas pessoais. Ele fala que eu considero tudo como perda. E ele usa uma palavra fortíssima, refúgio. Em outras versões, esterco. Ele está deixando claro que tudo que ele teve que perder e abrir mão, ou tudo o que a gente continua perdendo em termos de altruísmo, de abnegação, não se compara com o valor da sublimidade, que ele vai dizer no verso de número 8. Sublimidade, então, vai além de honrarias pessoais, aquelas que a gente recebe com o passar dos anos, sejam os nossos diplomas, os nossos cargos, a graduação, o respeito público, tudo muito bom, mas a sublimidade vai muito além de qualquer uma dessas coisas. Para entrar direto no ponto que está no verso de número 8, sublimidade para o apóstolo Paulo é conhecer a Cristo. E por isso eu quero lembrar você que tem uma idade parecida com a minha, ou perto disso, que há uns 40 anos mais ou menos, uma canção fazia parte de cada culto, que está esquecida, está no mural, da poeira da história, mas o poeta tem que ser louvado por um dia ter escrito, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, eu sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Alguém disse isso, milhares de pessoas cantaram isso, e Paulo está dizendo aqui, sublimidade para mim é isso, é conhecer a Jesus, conhecer por entrega, conhecer por afinidade, conhecer por fé, conhecer por imitação, conhecer por amor, conhecer por serviço, conhecer por dedicação e não apenas conhecer por boca, porque ele fala na sua carta aos Romanos, qualquer pessoa que abrir a boca e dizer, eu conheço a Jesus, lá no coração tem que de fato acreditar nisso. Sublimidade, então, é conhecer a Jesus Cristo de uma forma plena, de uma forma impressionante. O texto continua dizendo que conhecer, sublimidade, além de conhecer também, é considerar. São as palavras que ele vai usando no versículo 8, no versículo 9.
Para ele, sublimidade é considerar Cristo. Sabe, eu nunca fui muito de ter ciúme. Eu creio que eu não tenho. De nada, ou quase nada. Nem da minha mulher eu tenho ciúme. Tem gente que diz, ciúme é prova de amor. Então tem gente que diz, dá 4 tiros, falei, eu matei por amor. E vale. Mas não é verdade. Tem que considerar a pessoa como um bem maravilhoso. E Paulo está dizendo, eu encontrei a sublimidade quando conheci Cristo, mas também quando considerei Cristo como o meu bem maior. Como aquilo que é de maior valor para a minha vida. Por causa do amor que agora tenho por Ele, todas as coisas que outrora eu valorizava, agora eu chamo de esterco, de refúgio. E refúgio, esterco, não fica na sala. Não fica guardado numa caixa de coisas preciosas. Você joga fora. Por isso, sublimidade, para Paulo, para mim, para cada cristão, é, além de conhecer, é considerar. Colocar Jesus Cristo em alta conta, acima de tudo e de todos. É como disse o glorioso hino, Castelo Forte. Se temos que perder família, bens, prazer, em outras versões, mulher, e tudo se acabar, com Ele reinaremos. Porque Ele é a sublimidade. A sublimidade é conhecê-lo, é considerá-lo. Outra coisa que está no texto, sublimidade é valorizar a Cristo. Irmãos, às vezes a gente troca Cristo, feito Esaú, por um prato de sopa. Troca o privilégio de primogenitura por um prato de sopa, por uma merreca que nada vale. E depois uma amargura de um choro posterior que não vale nada, não é sinal de arrependimento e sim de remorso. Para Paulo, sublimidade era valorizar, priorizar. Mas tem uma palavra que ele usa aqui, muito interessante, no versículo 10. Conformando-me com ele na sua morte. Sublimidade para ele é se conformar. A palavra dá a ideia de se identificar, se assemelhar. Aquela coisa de, alguém quer me seguir? Foi o que Jesus disse. Negue-se a si mesmo, mate o seu eu, renuncie e depois siga-me. A identificação, o ato de se conformar a Cristo aqui é dizer, Cristo, eu estou contigo e não abro. Eu vou contigo para qualquer lugar e até se tiver que morrer. Não naquele tipo garganta de Pedro antes de ser pleno do Espírito Santo, batendo no peito dizendo, todos vão te negar, todos vão mentir, todos vão te deixar na mão. Eu não, Senhor, eu me conheço, eu me garanto. Quantas vezes eu já não disse isso e você também? E de repente Jesus olha para ele e fala assim, rapaz, olha, aquela empregada vai falar com você, aquela outra pessoa vai dizer, teu sotaque te denuncia, eu te vi andando com ele, e você vai me negar 3 vezes. Porque Pedro ainda não estava em conformidade, não havia se identificado com Jesus. Sublimidade é se identificar, se conformar, até que seja possível morrer. É como tem o texto tão falado na hora da profissão de fé. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Algumas pessoas olham para esse texto e falam assim, puxa vida, se eu tiver uma vida longa e morrer na minha fé. Não, não é morrer na fé, é morrer por causa da fé. É martiria, é ser um mártir, se preciso for, como hoje tem na Eritreia, como hoje tem em países de vários cantos da janela, conhecida como 1040, tem gente sendo colocada dentro de container, para negar a Cristo ou salvar a vida. E tem gente morrendo nessas situações absurdas. Porque um dia encontraram a sublimidade, que é se conformar a Jesus Cristo. E a última coisa que ele usa aqui, sublimidade, é alcançar a Cristo.
No versículo 11 ele fala alcançar a ressurreição. Na verdade, é bacana a gente entender a palavra ressurreição, né? Anastácia. Porque Jesus Cristo deixou claro que Lázaro morreu e voltou a viver. Não é dessa ressurreição que ele está falando. É daquela, igual a dele. Primícias de um tempo completamente novo. Por isso, Paulo diz, olha, de alguma maneira, depois que eu encontrei a sublimidade que é te conhecer, eu espero alcançar a ressurreição lá da frente. Eu quero terminar essa singela meditação dizendo o seguinte: quando tal sublimidade alcança o nosso coração de fato e de verdade, tudo muda. A tal ponto que Paulo diz um texto clássico que todo mundo recita: quem está em Cristo é nova criatura. Nova mesmo. As coisas velhas já passaram. Nova porque foi regenerada, nova porque foi perdoada, nova porque tem uma nova ética, nova porque tem novos valores, novos parâmetros de conduta. Então é novo, é andar em novidade de vida quem é novo e quem já encontrou, por experiência, a sublimidade que é Jesus Cristo. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu mencionei um poeta que escreveu aquela bela canção, mas há um outro poeta que eu não sei quem é, um tempo anterior ao cântico Satisfação. Então, nessa questão de citar cânticos, eu estou meio jurássico hoje aqui, mas veja lá, tem alguns aqui que vão entender isso. Maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei, dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração entreguei. Ó, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição. Esqueci a letra, tão jurássico que a letra eu esqueci, né? Olha que coisa maravilhosa e sublime para mim, eu nunca me esquecerei de um dia, glorioso dia, 20 de janeiro de 74. Foi nesse dia que o religioso filho de pais crentes encontrou a sublimidade chamada Jesus Cristo. Tudo mudou, menos a emoção. Ainda bem, porque eu não quero ser um tecnocrata, um burocrata do púlpito, e sim um apaixonado por aquele que se dignou me amar, mesmo sendo eu pecador. Isso é sublimidade. Espero que Deus te abençoe e espero não ter cometido nenhum equívoco, mas sim de deixar claro o que para Paulo era sublimidade, o que para mim é sublimidade, o que para vocês deve ser também. Porque o nosso mundão ao redor aqui, esse país caótico, precisa de pessoas que, andando pela vida, possam despertar a curiosidade do mundo. Quem são eles? Por que eles estão tão alegres, tão efusivos? E aí nós vamos ter que dizer, é porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por isso essa minha alegria. Deus abençoe vocês com um elevado conceito do que é sublimidade. Em nome de Jesus. Amém.